Moralidade. Estamos acostumados a entender a moral como um assunto espiritual. Caso fossemos almas incorpóreas, tudo bem. Até faria sentido. Não vemos como é incoerente que humanos proponham soluções espirituais para problemas materiais. No âmbito espiritual, consideramos lógico deixar a matéria de lado, nunca nos perguntamos se espíritos têm direito à aposentadoria. Porém, no âmbito material, consideramos absurdo deixar o espírito de lado. Acreditamos que seguir valores ideais nos tornará bons, mas apenas nos tornará cegos. Resulta que, em vez de considerar valores idealizados uma fantasia, consideramos-nos indignos deles. Passamos a acreditar que os valores são melhores que nós, os imorais, os fracos, os pecadores, os que se desviaram do caminho que ninguém consegue seguir. Evidentemente, não é possível abordar a questão do ponto de vista espiritual pelo simples fato de que não temos espírito. Portanto, delírios à parte, somos seres materiais vivendo num mundo material. Quando, a partir disso, dizemos que nossa moral deve ser materialista, temos de entender que isso não é extremismo, mas o único ponto de partida possível para que atinjamos conclusões verdadeiras, que digam respeito à realidade. O que escapa à maioria das pessoas em relação ao que denominam materialismo é que, ao rejeitá-lo, não estão apenas perdendo a oportunidade de entender o mundo e fazer piadas sarcásticas, mas de, ai de nós, viver de acordo com a realidade. Permitamo-nos, portanto, ao menos um breve instante de honestidade para ilustrar o que exatamente está em jogo. Depois, cada qual tire suas próprias conclusões. Desde sempre, a humanidade se comportou, por todas as definições, de forma desumana. Não seria, talvez, hora de reavaliarmos nossos conceitos do que é um homem, em vez de insistir em levar adiante uma visão que evidentemente está fundamentada em noções equivocadas a respeito de nossa natureza? Bom ou mal, construtivo ou destrutivo, um ser humano nunca deixará de ser humano. Ser inumano é coisar de pedras e tampas de garrafa. Não basta a pena de havermos nascido num mundo como este, cheio de misérias gratuitas. Precisamos ainda carregar o fardo de viver como cegos voluntários em nome do que se considera moralmente correto. Não basta constatarmos nossa impotência honestamente, precisamos ainda abraçar teorias espúrias que nos consolam dando a entender que o problema é passageiro, pois, se há alguma coisa ao alcance de nossos olhos, é que não temos motivos para acreditar que tal realidade mudará da água para o vinho. Pelo contrário, caminhamos cada vez mais para o vinagre. Dentro disso, nem a perspectiva mais otimista tem a ousadia de apontar uma solução tangível, e limitar-se a apontar vagamente para um futuro remoto no qual seremos diferentes por alguma graça do destino. Queiramos ou não, somos essencialmente macacos depilados que, com o acúmulo de avanços tecnológicos, agora têm poder de mais e razão de menos. Nossa notável capacidade de cometer erros cada vez mais se iguala ao risco de morte. Temos mais força imediata com um dedo no gatilho que com qualquer outra arma que a evolução biológica nos tenha fornecido. Isso pelo simples motivo de que a evolução nunca nos equiparia com um dispositivo qualquer sem antes se certificar de que este não permitirá que sejamos vítimas constantes de nossa própria estupidez. Por exemplo, o que um macaco furioso pode fazer? No máximo, sair gritando e gesticulando como louco, mordendo e agredindo os que estiverem por perto. E um macaco fora de si? O mesmo, exceto que talvez se atire de um penhasco ou algo do gênero. Esse foi o limite imposto pela evolução como medida preventiva. Mas um macaco depilado fora de si pode fazer muito mais com todo o poder que tem em suas mãos devido à tecnologia. Pode explodir cidades inteiras apertando um botão, ou incinerá-las por completo apertando outro. Resulta que, agora, o mundo é um lugar muito mais perigoso para se viver, já que não apenas precisamos nos proteger de nossa própria estupidez, mas principalmente da dos demais. E para isso é necessário que tenhamos uma visão clara e lúcida da realidade. Enganar-se com ideais de uma pacificidade irrealizável é um modo extremamente eficaz de nos tornarmos vítimas de nossa própria ingenuidade. A possibilidade de paz universal não passa de um mal entendido. Os humanos matam porque a vida mata para viver desde que surgiu. Esse é o sentido da vida. A eterna luta por poder. Vale tudo de DNAs. Um punhado de chavões inventados por teólogos autistas não vão nos proteger dessa realidade. Nada nos causa mais estranheza que ver indivíduos pacifistas, cuja evolução basicamente consistiu em arrancar a cabeça de bestas selvagens, afirmando não entenderem os motivos da violência na sociedade. Temosa impressão de estar diante de outra espécie, tamanha inocência. A esses seres espirituais recém-chegados ao planeta Terra, recomendamos férias no mundo real. Talvez isso clareie suas vistas. Se quisermos procurar fundamentos úteis para nossos ideais de moralidade humana,
Faremos bem em olhar ao lado, não ao céu. Faremos melhor ainda em esquecer o conceito de ideal e abraçar o de real. Isso colocará nossos pés novamente no chão, e passaremos a ver a moral como um meio de solucionar os problemas da realidade em que estamos. Esqueçamos a perfeição idealizada do mundo em que gostaríamos de estar. O ideal é um sonho, e sonhar é fechar os olhos. Nossa situação é a seguinte: somos seres civilizados que não suportam a civilização. O mal-estar atravessa a vida em sociedade. Vivemos numa guerra perpétua porque nossos interesses mais básicos são conflitantes. Não conseguimos conviver em paz porque a satisfação de nossos desejos envolve lutar uns contra os outros. Entendamos, portanto, que o problema não está na sociedade em si mesma, mas em nós. A sociedade nunca será perfeita porque é composta de seres humanos. Nós não somos pacíficos, nunca fomos e nunca seremos. Para resolver esse problema, ou ao menos atenuá-lo, foram propostas duas soluções: polícia e religião. A abordagem da religião consiste em tornar o homem inofensivo aprisionando sua mente. A polícia, por sua vez, torna o homem inofensivo aprisionando seu corpo. A diferença é que a religião pode ser empregada legalmente como medida preventiva, assegurando que os indivíduos nunca deixem de se sentir constantemente vigiados pelo grande policial. Trata-se de algo análogo a um radar fotográfico que não tira fotografias. Sabemos que não funciona muito bem, mas ao menos reduz os custos totais, e justificar-se por isso. Em geral, pensamos na religião como a verdadeira guardiã da moralidade humana, sem a qual a sociedade se desintegraria. Acredita-se que, sem Deus, tudo é permitido. Por que pensamos dessa forma? Porque decorar chavões é mais fácil que pensar. É fácil demonstrar que a religião, em termos morais, é algo virtualmente inútil, possuindo, na prática, apenas um valor marginal. De início, percebamos que os valores morais defendidos por esta ou aquela religião fazem sentido. O fato, entretanto, é que, ao levá-los adiante, nunca alcançamos os resultados prometidos, porque partem de pressupostos falsos. Por idealizar o homem, os princípios morais que a religião elabora são algo impossível de ser posto em prática, pois dizem respeito a algo que não existe. Não há como esperar que valores feitos para espíritos funcionem para primatas. O que sinceramente poderíamos esperar da moralidade de um macaco que se acredita dotado de uma alma eterna a ser julgada por um super-chimpanzé imortal que mora na estratosfera? Ademais, na elaboração de tais princípios, ela não apenas erra o alvo sistematicamente, como também nunca demonstra uma abordagem positiva. A religião não busca solucionar os problemas, mas evitar que surjam por meio da negação de nossa natureza. Busca nos acovardar perante o mundo e perante nós mesmos, desviando nossos olhares do presente e encorajando uma miopia passiva que nos será recompensada no além. Vejamos a questão do seguinte modo: a função da moral é administrar os problemas sociais decorrentes de sermos humanos. Qual é a solução religiosa? Desumanizar o ser humano, isto é, negá-lo, castrá-lo, torná-lo doente, e deste espiritualizá-lo. Seu valor, portanto, é meramente negativo. Seus princípios não são respeitados por serem úteis, mas por terem respaldo do Criador dos céus e da terra, proporcionando algum sentimento de segurança aos que precisam desse tipo de muleta. Essa é a única utilidade da religião no âmbito moral. Trata-se de uma contribuição indireta, de um pretexto para se agir moralmente, ainda assim, não como homens, mas como serviçais de fantasmas. Analisemos um pouco mais a questão. Sabemos que uma parcela considerável da população mundial é religiosa e acredita em divindades moralistas. Não parece estranho, entretanto, que vejamos como extremistas os que efetivamente seguem os princípios de sua religião. Na prática, os que governam suas vidas em função de tais princípios são considerados fanáticos alienados, doentes mentais. Porém, se a religião fosse algo realmente verdadeiro, não é exatamente isso que deveríamos fazer, mas não fazemos. Religiosos ou não, somos humanos, e nossa intuição prática nos diz que há algo de muito errado nos valores morais religiosos. Quase ninguém, na vida real, leva tais princípios a sério. Como isso se explica? Vejamos. Por que julgamos inadmissível que se coloque Deus acima da lei? Exatamente porque não tratamos Deus como algo real, não ao pé da letra, e sim como algo que se escolhe, semelhante a um time de futebol ou a um partido político. Então, no fim das contas, tratamos Deus como aquilo que é, uma crença. Isso significa que, em regra, não se acredita literalmente em Deus, acredita-se na crença em Deus. Afirmam acreditar em Deus, mas agem como se ele não existisse. Usemos o mito da criação para exemplificá-lo. Alguém realmente acredita que o mundo foi criado em 6 dias? Sabemos que se trata de uma mentira óbvia, não apenas algo improvável,
mas absolutamente ridículo, que nem mesmo cristãos conseguem levar a sério. Então por que respeitamos tais crenças? Por questão de boas maneiras. Pelo mesmo motivo que não dizemos às pessoas obesas que são obesas, aos paraplégicos que são paraplégicos, e assim por diante. Sabemos da verdade, mas não a dizemos simplesmente para não magoá-las, para não ferir seus sentimentos, pois viver já é duro bastante, e não precisamos jogar à cara dos indivíduos suas limitações, defeitos e inépcias simplesmente porque isso é verdade. Como qualquer dependente, aquele que precisa de crenças religiosas para conseguir ser moral provavelmente tem problemas em lidar com a realidade. Não zombamos de suas crenças, não porque elas nos inspirem qualquer respeito, mas simplesmente para poupá-los, para não tornar sua vida ainda mais difícil. Basta que imaginemos como seria nossa vida se dependêssemos de mentiras para viver em paz, se tivéssemos de defendê-las como se fossem verdades, mesmo sabendo perfeitamente bem que são mentiras. E isso nos dará uma ideia de como acreditar em besteiras deve ser difícil. Por exemplo, caso precisássemos acreditar que no céu vive um holograma suicida 3 em 1, caso precisássemos acreditar que nossos entes queridos são vertebrados imortais, como continuar a acreditar quando a realidade demonstra que estamos claramente errados? Nossa única alternativa viável, nesse caso, seria não pensar muito no assunto, e é exatamente o que se faz. Isso porque, para qualquer indivíduo educado, deve ser bastante perturbador ter de acreditar nessas maluquices. Então supomos que, se acredita em algo tão desvairado, deve ter bons motivos para isso, e como esses motivos são invariavelmente vergonhosos, temos a boa educação de deixá-los em paz com suas demências. O fato é que ninguém precisa de Deus porque ele não existe. Porém, da crença em Deus muitos precisam, e esse é o único motivo pelo qual respeitamos tais crenças. Ilustremos tal perspectiva com um caso prático. Quase todos conhecem o dito segundo o qual não há ateus num avião em queda. Porém, em situações emergenciais, a última coisa a qual pensamos recorrer são superstições metafísicas. Podemos estar certos de que, num avião em queda, ninguém começará a rezar até que tenham se esgotado todas as possibilidades físicas de colocar a aeronave no chão com segurança. Quando tudo falha, para não dizer que desistimos, lançamos um está nas mãos de Deus, que é o modo cristão de dizer que estamos sozinhos e provavelmente vamos morrer. O fato é que ninguém reza como uma primeira opção, e isso revela muito sobre quem somos. Claro que, em nossos velórios, dirão que fomos para um lugar melhor. Fica a dúvida sobre por que eles próprios não vão também, já que para isso não precisamos da permissão do Senhor, mas apenas de um avião defeituoso. Mesmo que invente quantas explicações julgar necessárias para justificar seu auto-engano, nunca poderemos levar a sério um indivíduo alegando que seu ente querido foi para um lugar melhor, enquanto permanece aos prantos em vez de soltar gritos de alegria, que é exatamente o que faria caso seu parente houvesse realmente ganhado uma passagem para um lugar melhor, como, por exemplo, aquela sonhada promoção para uma empresa no exterior. Isso deixa suficientemente claro porque, no tocante à moral, a religião é um descaminho à promoção de nosso bem-estar. Não há nada de construtivo na atitude de andar às cegas em troca de paz na alma. Na melhor hipótese, é apenas uma perda de tempo bem intencionada, embora pareça mais um pretexto para a negligência. Tais considerações ilustram que não devemos nos preocupar com o certo ou o errado do ponto de vista da moral em si mesma, pois tal postura situa a moral como algo idealizado e fechado em si próprio, que não diz respeito ao mundo em que realmente estamos, e isso nos tranca do lado de fora da equação que nós próprios criamos. Sistemas de regras morais baseados em idealismos são algo que nos ensina que ignorar a realidade é algo bom, e que ser cegos nos tornará virtuosos, mas apenas nesse universo paralelo no qual ninguém está. Sua mensagem é a seguinte: entre uma regra moral e a realidade, fiquemos com a moral. Desnecessário dizer por que se deve ignorar essa postura delirante. Então como devemos proceder? Devemos, ao atravessar a rua, nos preocupar com o certo ou o errado do ponto de vista real. Isso porque, depois de atropelados, não fará diferença alguma que infeliz crença nos atravessava a cabeça quando concluímos que poderíamos ignorar a física e nos deixar guiar por abstrações morais. Essa é a única postura sensata a ser adotada no que diz respeito à moral. Assim, antes de pensar na moral como uma solução para problemas sociais, precisamos aprender a realidade em si mesma com bastante clareza, entendê-la moralmente. Não importa que, diante de um problema qualquer, tenhamos as melhores intenções. Intenções não resolvem nada. Se não soubermos do que estamos falando, qualquer juízo que emitirmos não passará de um disparate. Cultivar uma moral oca baseada na retórica, em vez de solucionar problemas,
apenas nos faz ignorá-los, convocando todos a olhar na direção errada em nome de alguma ideia qualquer que nos agrada à imaginação. Entendamos que não há nada de admirável em distribuir belos conselhos que ninguém consegue seguir. Isso é uma patetice, um desserviço. Deixemos, pois, a retórica de lado, e vejamos a questão do ponto de vista da realidade. A sociedade precisa impor aos indivíduos certas restrições que a tornem sustentável. Seja qual for a sociedade da qual façamos parte, há regras que a norteiam, e não temos realmente escolha quanto a acatá-las ou não. Sabemos que os impulsos humanos desequilibrados precisam ser refreados para que seja possível a vida em sociedade, do contrário nada nos impediria de assaltar um casal de velhinhos para comprar chicletes. Mas o detalhe é o seguinte, nada nos impede, é perfeitamente possível assaltá-los, colocar o dinheiro no bolso, procurar algum bar e nele comprar chicletes, não cairá uma pedra sobre nossas cabeças. Em termos físicos, não há impedimento algum. Então, no tocante à moral, a questão são os motivos pelos quais nos consideramos impedidos. Que motivos são esses? Num primeiro caso, a razão é termos uma camisa de força instalada em nossos cérebros. Num segundo caso, a razão é termos consciência de nossos interesses de longo prazo. Há, obviamente, mais vantagens nessa segunda postura, porém esta exige mais esforço de nossa parte. Tal postura requer a capacidade de exercermos nós próprios tais restrições, porém com a vantagem de que serão muito menos invasivas, visto que cada decisão será tomada levando-se em consideração especificamente o nosso caso. Mesmo que só em linhas gerais, isso resume razoavelmente bem o assunto. Por mais que sonhemos, moralidade só diz respeito à vida em sociedade. A finalidade é permitir que vivamos sem incomodar uns aos outros. Caso ultrapassemos os limites, cheios de fé ou descrentes, guiados por princípios transcendentais ou mundanos, as consequências serão as mesmas. A moral não tem, para além disso, qualquer objetivo específico digno de consideração. Viver é andar em círculos, e ser moral é não pisar no pé dos demais. Tomando-se apenas a sensata precaução de não ser preso, cada qual pode agir como bem entender. Não há muito mais que possa ser dito. O resto são teorias usadas para nos convencer de que não temos liberdade alguma para transgredir a lei. O que não temos, na verdade, é o direito legal de fazê-lo, mas dizer que não somos livres para isso é tolice. Temos plena liberdade, tanto que transgressões são algo cotidiano. A liberdade que não temos é a de transgredir a realidade e dar um pulo até a lua. Voltando para o almoço, tenhamos em mente que, em si mesmo, o viver não tem regras, apenas as sociedades. Não é acaso, portanto, que a questão da liberdade individual atormente tantas cabeças moralistas, pois as implicações disso são potencialmente terríveis. Podemos, entretanto, saber disso tudo, de toda essa arbitrariedade, sem nos sentirmos minimamente inclinados a uma vida criminosa. Essa é uma questão relacionada muito mais à nossa natureza pessoal, ao nosso caráter, que às nossas opiniões filosóficas. Seja como for, no que diz respeito à moral, a sociedade não se dá ao trabalho de vigiar nossos motivos para uma coisa ou outra. Seu interesse consiste somente em delimitar nossas ações. Podemos pensar o que quisermos, mas não agir como quisermos, e dentro disso não importam nossos motivos. Então, desde que não causemos incômodo, ou que não sejamos descobertos, não seremos punidos. Diante dessa perspectiva tão clara, seria negligente nos abstermos de fazer escolhas próprias por respeito a abstrações morais. Estaríamos trocando nossa liberdade por um punhado de dogmas que garantirão que hajamos sempre do mesmo modo, independentemente das circunstâncias. Se há algo importante a ser frisado, é que ser estúpido por precaução não é a escolha mais inteligente. Para ser morais, não precisamos do intermédio de alguma teoria transcendental que tenta garantir que nosso cérebro nunca se tornará parte da equação. Então, desde que estejamos dispostos a pensar há alternativas bem mais interessantes, podemos, por exemplo, encontrar muito mais sabedoria de vida na ciência moderna que em qualquer teoria moral jamais concebida, com a vantagem de que não precisaremos hipotecar nossa inteligência. Então, passando rapidamente por alguns tópicos controversos, veremos com mais clareza as vantagens de inferirmos nossas regras em função dos fatos e das circunstâncias, não em função das próprias regras. Veremos que benefícios há em enxergarmos primeiro a realidade em si mesma, e apenas depois nos preocuparmos em sobrepor a essa realidade básica uma outra, composta de regras que delimitam nossas ações. Vejamos o que pode ser dito em termos objetivos e científicos a respeito das drogas, lícitas ou não. A definição é simples: substâncias que usamos para intervir nos processos fisiológicos do corpo. Com o sem número de drogas já catalogadas e estudadas à exaustão,
não temos nenhuma dúvida essencial sobre o que fazem. Sabemos como funcionam, onde atuam, sua duração e os efeitos colaterais, e sabemos que não há nada de errado nelas. É absurdo apontar um conjunto de moléculas no microscópio e dizer que são substâncias más e erradas porque produzem certo efeito quando administradas em seres vivos. Essa postura beira o ridículo. Drogas são apenas substâncias que alteram nossa fisiologia, e seu valor na promoção de nosso bem-estar já foi mais que comprovado. Assim, antes de afirmar que drogas são ruins indistintamente, devemos considerar qual é a droga em questão, com que fim será empregada, quem será o usuário, qual a dosagem e por quanto tempo será administrada. É isso que importa em termos de prós e contras. O fato de alguns indivíduos as empregarem de modo autodestrutivo não é uma objeção às drogas, mas à própria autodestruição, já que a mesma substância pode ser usada para salvar vidas. Então, se não quisermos que as pessoas se destruam, pelo motivo que for, ao menos admitamos que é esse o ponto, e que este, por sua vez, não tem relação alguma com as substâncias em si mesmas, mas com a finalidade com que são empregadas. Ademais, nenhuma droga corre para a veia dos viciados. Quando eles injetam-nas em si mesmos, perdem o direito de culpá-las, de se considerarem vítimas que tiveram suas vidas destruídas pela droga. O vício não está na substância, mas no viciado e em seu comportamento estúpido. Portanto, em termos materiais, alguém tomando remédio para dor de cabeça ou outra injetando heroína estão fazendo exatamente a mesma coisa, isto é, alterando sua fisiologia artificialmente para promover seu bem-estar, assim como podemos alterá-la naturalmente pela privação de sono, pelo jejum ou por exercícios. Parece pouco, mas isso é tudo o que há para ser dito sobre a essência das drogas. O resto são normas que inventamos para regulamentar seu uso, e não acrescenta nem subtrai nada ao mecanismo básico de ação. Nesse sentido, no que diz respeito ao certo e ao errado, a única classificação real que podemos estabelecer é que existem drogas ruins e drogas boas, ou seja, drogas que funcionam bem e outras que funcionam mal. Em si mesmo, o uso de drogas não é errado pelo mesmo motivo que também não é certo, ou seja, porque não tem significado algum, assim como não há significado algum em colocar óleo no motor de um carro. Uma bula nos esclarece muito mais sobre esse universo que qualquer discurso de moralistas. Sobre raças e gêneros também há algumas palavras a serem ditas. Tornou-se comum a ideia de que não existem raças entre humanos, apenas entre cães. Devemos nos classificar em etnias. Isso pode soar politicamente correto, mas biologicamente não faz muito sentido, afinal, cães também são virtualmente idênticos entre si. Mudar palavras e definições não muda a realidade. Sabemos que há diferenças físicas entre os indivíduos de diferentes raças, e isso é algo que a ciência já comprovou muito bem. Também há diferenças físicas entre homens e mulheres, e elas já foram muito bem estabelecidas. Sabemos que negros são mais propensos à hipertensão arterial, que orientais têm menor estatura, que homens são mais propensos à calvície, mulheres, à celulite. Sabemos isso tudo porque vimos com nossos próprios olhos. Está comprovado por estatísticas esmagadoras, e só alguém que se esqueceu de fazer sua lição de casa em assuntos científicos poderia pensar que tais afirmações sejam preconceitos. Homens e mulheres são diferentes entre si, e as raças são diferentes também. Isso, naturalmente, não é pretexto para estabelecermos uma hierarquia de perfeição, mas alegar que somos todos iguais é simplesmente mentira. Pelo contrário, somos todos diferentes, e devemos levar isso em consideração ao comprar shampoos. A única exceção para essa regra, naturalmente, é a inteligência. Isso porque um indivíduo pode ser um gênio, uma mente absolutamente brilhante, capaz de trazer imensuráveis progressos ao conhecimento humano, mas continua sendo tão inteligente quanto um bêbado ignorante com retardamento mental. Nesse particular, por mais que haja evidências do contrário, devemos simplesmente ignorá-las, pois todos são igualmente inteligentes, e sempre serão. Quando analisamos a questão da sexualidade também não é fácil entender de onde se originam tantos mal entendidos e implicações absurdas. O desejo sexual é algo extremamente simples e fácil de satisfazer. Aliás, não seria ótimo se pudéssemos satisfazer a fome simplesmente acariciando a barriga. Mas nós adoramos complicar as coisas. A questão pode ser basicamente resumida ao fato de que sobre a Terra há bilhões de indivíduos ansiosos pelo prazer da cópula. Dividem-se basicamente em homens, que têm pênis, e mulheres, que têm vaginas. A genitália precisa ser estimulada para que atinjam o tão perseguido orgasmo, e isso pode ser feito como
com quais e quantos parceiros bem entenderem. O mais próximo do errado que poderíamos conceber no âmbito sexual seria tentarmos nos excitar usando coisas que não funcionam, como se masturbar com martelos. Sexo errado é aquele que não nos dá prazer, não aquele que viola os tabus. Portanto, se o objetivo consiste em obter prazer estimulando certo conjunto de células de nosso corpo, temos de entender quais são as opções reais, biológicas diante de nós, pois o resto são questões secundárias como monogamia, fidelidade, casamento, segurança, sentimentos, doenças venéreas ou gravidez indesejada, todas girando em torno de tabus e interesses sociais. Há apenas uma equação muito simples cujos componentes principais são conhecidos por todos: pênis e vagina, glande e clitóris. Não importa quem usa ou quem nem como, homem e homem, mulher e mulher, homem e boneca inflável ou mulher e vibrador. Todas essas combinações funcionam. No mais, apesar de todo o horror envolvido na questão da pedofilia, o fato é que contra ela a única objeção que se aplica é a mesma que se aplica à zoofilia, ou seja, a possível incompatibilidade física entre os órgãos genitais. Contra o incesto não há como imaginar qualquer objeção física imediata. Sejam quais forem nossas preferências pessoais, é indiferente o que se diga no sentido de aprovar certos comportamentos ou reprovar outros, pois a biologia ignora nossos tabus. Assim, já que em termos de possibilidade física os impedimentos são poucos e facilmente contornáveis, tudo se resume a uma questão prática, não moral. Por fim, podemos matar quem quisermos. Para isso basta possuir os meios físicos. Se conseguirmos fazer com que o corpo de outro indivíduo pare de funcionar, isso quer dizer que podemos matá-lo. Não há por que envolver tal fato em noções de certo ou errado, ou em considerações sobre o valor da vida humana. O fato é simplesmente que se pode matar, e mata-se. Apenas perdemos tempo ao discutir se existe a possibilidade de tirarmos a vida de outrem. Sabemos que há. Toda a discussão se resume a serem bons ou não os motivos para tanto, e isso, por sua vez, é uma discussão completamente distinta. A questão mais importante trazida à luz ao vermos o assunto nessa ótica é que ninguém precisa de motivos justos para nos matar. Podemos ser assassinados por motivos com os quais concordamos ou discordamos. Um tiro entre os olhos pode ser uma justa legítima defesa, uma injusta vingança pessoal. Não faz diferença o que pensamos. Não faz diferença se reconhecemos o direito moral da bala que explode nossos miolos. Fisicamente, o resultado é o mesmo. Portanto, se quisermos realmente aprender o cerne da questão, devemos entender que o assassinato é um ato físico, não moral. Esses são exemplos clássicos de como podemos enxergar os fatos por detrás das questões morais levantadas pela vida em sociedade numa ótica puramente material e objetiva, isenta de preconceitos. Assim, para sermos indivíduos morais, não é preciso acreditar, apenas pensar. Não há necessidade de imperativos morais inquestionáveis. Não precisamos predefinir virtude e vício, certo e errado, já que tais coisas dependem de nosso julgamento, não da realidade. O único requisito para que possamos nortear nossas vidas por uma moral intelectualizada consiste em usar constantemente o cérebro para definir nossos próprios juízos, valores e limites. Tal frieza é incomum em discussões sobre moral porque, para a maioria dos indivíduos, é importante que haja uma paixão vinculada a cada valor moral, de modo que sigamos tais ou tais princípios por senti-los como corretos. Porém, confrontando a teoria por detrás desse critério com os resultados práticos, vemos que não é muito confiável. Por um lado, nutrir valores desse gênero pode tornar os indivíduos mais previsíveis, o que é desejável a quem deseja prevê-los e manipulá-los. Porém, por outro, não garante uma adequação inteligente de suas ações, pois serão todas norteadas por crenças apaixonadas que não aceitam o pensamento como um componente paralelo. A única diferença entre princípios morais de natureza intelectual e outros de natureza afetiva consiste no fato de que somente nos últimos há garantia de punição. Sentir-se culpado ao transgredir algum princípio moral é, por definição, o que o torna eficiente, isto é, coercitivo. Quando uma transgressão não vem imediatamente acompanhada de punição, seja interna, na forma de culpa ou remorso, ou externa, na forma de repreensões, multas ou encarceramento, logo o princípio não é mais temido e, portanto, tampouco respeitado. Porém, considere-se que, quando isso ocorre, geralmente é porque o valor em questão não servia para nada. Porque, se se tratasse de um valor realmente útil, continuaríamos a segui-lo por vontade própria, mesmo sabendo que não seríamos punidos por transgredi-lo. Seja como for, culpa não é um bom fundamento para valores morais. Além disso, nosso dever, enquanto indivíduos, não é nos punirmos, mas nos comportarmos de acordo com nossos interesses,
tendo em vista os limites que a sociedade nos impõe. Nossos valores pessoais podem ser valores quaisquer. Perante a sociedade, nosso único dever é respeitar os limites, punir é o dever da lei. Claro que a possibilidade de sermos puramente racionais nessa questão incomoda os que veem a moral como uma segunda lei, pois sentem que é preciso seguir uma regra a mais e não admitem que os demais a ignorem. Porém, isso pode ser reduzido ao rancor de indivíduos que enjaulam a si próprios em preconceitos e passam a vida odiando os que são livres. O fato é que, enquanto indivíduos racionais, somos tão confiáveis quanto os demais, talvez até mais, pois nossos valores são lógicos e baseados em fatos, não em dogmas, crendices e medo. Nossa moral, do ponto de vista puramente racional, pode parecer arbitrária, mas nossos interesses não são, e é esse o detalhe importante nessa questão. Em ambos os casos, os objetivos são os mesmos. A diferença é que tiramos a superstição da equação. Por estranho que pareça, a maioria dos indivíduos não escolhe o caminho da liberdade, da moral racionalizada. Comumente optam por preconceitos morais afetivos, ou seja, medo. Simplesmente não pensam por que razão não se deve transgredir um dado princípio. Pensam somente que, ao transgredi-lo, se sentirão culpados ou sofrerão punições, e isso equivale a não pensar. Nessa situação, passamos a maior parte da vida seguindo regras nas quais nunca pensamos. Nunca procuramos entender por que é mais desejável uma sociedade na qual as pessoas sejam norteadas por tais regras. Cedo ou tarde, entretanto, vemo-nos confrontados por situações em que somos forçados a pensar, sendo apenas lamentável que seja necessária uma situação extrema para nos levar a fazer escolhas independentes. O restante do tempo, ou seja, a maior parte de nossas vidas, limitamo-nos a seguir princípios em vez de tomar decisões. Acabamos por deixar que a vida toda escape de nossas mãos através de uma passividade consentida, da qual só despertamos quando há grandes coisas em jogo, e nossos princípios se mostram visivelmente incapazes de lidar com a situação de modo satisfatório. Assim, se estivermos diante de um sinal vermelho e, vendo um assaltante aproximar-se, ainda tivermos qualquer dúvida sobre qual é a melhor saída, isso só demonstra que nunca ponderamos sobre a diferença entre princípios físicos e princípios convencionais. Podemos acreditar que estaremos com a razão se, ao não tomar nenhuma providência, sentimos-nos justificados pela crença de que temos o direito de viver em paz, mas haverá bastante tempo para ruminar o assunto quando, depois de assaltados, tivermos de regressar às nossas casas a pé porque, em vez da sensatez, escolhemos a consciência tranquila. Tamanha é a angústia que sentimos quando confrontados pela liberdade que, em regra, escolhemos simplesmente não pensar. Preferimos conservar a consciência tranquila a todo custo, mesmo que isso nos custe a vida. Quando percebemos o grau de insensatez dessa postura, geralmente já é tarde demais, e agora fazemos o papel de vítimas honestas. Quem abre mão de pensar por si mesmo, acreditando que estará seguro pelo mero fato de não estar infringindo nenhuma regra, logo se verá constantemente na posição de vítima do mundo. Será um virtuoso inocente constantemente vitimado por sua postura omissa de reflexão, de passividade, de covardia. A realidade vem antes do direito e da justiça, e isso pode ser facilmente ilustrado por alguém que morre em um cinema em chamas porque, tendo pagado pelo bilhete, insiste no direito de assistir ao filme todo. Morreu em nome de seu direito. Ignorar a realidade em favor do direito moral pode parecer uma postura absurda, mas não é raro sentirmos até certo orgulho em ser obedientes, seguindo regras sem sentido mesmo quando não há testemunhas. Cultivamos virtudes de escravo em troca de paz na alma, de consciência tranquila, mas isso não é garantia de coisa alguma, senão de que paramos de pensar para priorizar ou obedecer, como convém aos que nos regram. Quando colocamos a moral nessa perspectiva, logo percebemos que o que seguimos são crenças e convenções, não realidades. O certo e o errado são reduzidos a uma falsa oposição na qual fomos levados a acreditar. Assim, ao proceder nesses questionamentos, talvez pareçamos estar desrespeitando os bons costumes, mas tudo o que estamos fazendo é refletir sobre por que devemos seguir certos valores e não outros, ou nenhum deles. Estamos refletindo sobre suas finalidades e o valor dessas finalidades. Por exemplo, em nossa sociedade, em sua maioria, os indivíduos sustentam que matar é errado. Pois bem, se acreditam nisso, devem possuir seus motivos. Então nos dirigimos a um deles e fazemos a óbvia pergunta: por que não se pode matar? Porém, em vez de responder, o indivíduo apenas se indigna. Logo percebemos que quem reage com indignação ante perguntas dessa espécie está apenas disfarçando o fato de que não possui resposta alguma, com sua indignação,
está apenas tentando escapar do embaraço de admitir que acredita em dogmas sociais. Nessa situação, o indivíduo não sabe explicar nem justificar seus valores, mas, mesmo assim, quer ser racionalmente respeitado por sua crença irracional. Se quisermos nos distanciar dessa postura dogmática, temos de aprender a dissociar nosso comportamento das noções de certo e errado, bem e mal, e começar a associá-lo a fatos, a raciocínios, motivos, razões. Se quisermos ter acesso aos nossos próprios valores, nossa moral não pode ser um conjunto de mandamentos absolutos, sem nenhum contexto no qual possamos apreciar suas justificativas. Quando, por exemplo, pensamos em assassinato, não devemos pensar que é errado, mas que é o ato de tirar a vida de outra pessoa intencionalmente. Depois devemos pensar, no contexto de uma vida em sociedade, quais são as implicações de se tirar a vida de outra pessoa, bem como as situações em que isso poderia ou não ser válido. Nesse processo, a conclusão mesma é o que menos importa. Isso porque, seja qual for o raciocínio que chegue à conclusão de que matar é certo ou errado, veremos que, em cada caso, há sempre uma série de passos intermediários compostos de razões e motivos para aceitarmos tal conclusão, e é isto que realmente importa: pensar, entender o que nos levou àquela conclusão. Não devemos simplesmente nos contentar em sabê-la, pois o mais importante é termos consciência das razões que sustentam aquela conclusão, para que, quando estivermos pensando em assuntos relacionados, para tomar outras decisões, tenhamos acesso às razões de todos os nossos valores, não somente às suas conclusões. Nesse sentido, as conclusões só possuem um valor prático, estando esse valor subordinado às razões que nos levaram a ela. Como vemos, refletir sobre nossos valores pessoais equivale a fazer engenharia reversa, buscando as razões que os fizeram nascer. Procuremos ilustrar. Em nossas vidas cotidianas, seguimos várias regras. Agora pensemos numa delas, não importa qual, se não pudermos responder, imediatamente sem hesitação, por que devemos ou não obedecer tal regra. Isso significa que nunca pensamos sobre o assunto. Simplesmente deixamos que alguém pensasse por nós. Somente a compreensão nos colocará na posição de concordar ou discordar da conclusão final, e não há como fazê-lo se não tivermos consciência das razões que a fundamentam. Isso fica claro se pensarmos em regras óbvias como: é errado beber água do mar, ou devemos lavar os alimentos antes de ingeri-los. Conseguimos deduzir a razão de ser dessas regras porque estão claramente relacionadas à realidade, e assim deve ser com todos os nossos juízos a respeito do mundo, devem ser inteligíveis e justificáveis. Quando deixamos de pensar sobre o fundamento das regras, acabamos por nutrir dúvidas tolas, como a possibilidade de beber água do mar depois de destilada, já que sua essência íntima permaneceria marítima, e talvez ainda continuasse perniciosa em si mesma. Nessa situação, tornamo-nos supersticiosos em relação à água do mar porque perdemos de vista o fato que fundamentava a proibição. Assim, ao lidar com a realidade, devemos pensar em termos de limitações reais, ou seja, fatos, forças, átomos, ações e reações. Entender quais são os fatos com os quais estamos lidando em termos físicos, crus. Apenas depois disso vêm as limitações sociais ou morais, que são apenas para regulamentar nosso comportamento coletivo nessa questão particular. Nesse sentido, os costumes de certa sociedade nada mais são que conselhos convencionados. Assim, não importa o quanto se louve este ou aquele princípio, não importa que transgredi-lo nos coloque na cadeia, nunca serão mais que conselhos com os quais podemos concordar ou não. Na lógica, assim como na moral, devem ser vistos como falaciosos apelos à popularidade ou à antiguidade, não apenas às conclusões. Queremos também ter acesso às premissas, pois apenas assim poderemos verificar se o raciocínio todo é válido. Então, quando o assunto é moralidade, a moral vem por último. Em primeiro lugar vem a realidade, depois as razões e, por último, as conclusões. Só devemos empregar as conclusões diretamente quando a situação não nos der tempo para pensar. Depois, entretanto, deveremos rever a adequação daquilo que empregamos sem considerações prévias. No processo de estruturar uma visão coerente da realidade, todas as noções supérfluas que anexarmos sem uma compreensão clara de sua função só nos tornarão incompetentes na tarefa de pensar por nós próprios, de emitir nossos juízos, do começo ao fim, em primeira pessoa. Antes de encerrar, acrescentemos ainda que moralidade não tem relação alguma com o conceito de virtude, que por sua vez é um conceito completamente oco. Esse vínculo automático que vemos entre uma coisa e outra é apenas um ranço de teologia que ainda nos lambuza de confusão metafísica. A moralidade é uma questão prática, é o que se situa entre nós e nossos objetivos,
e diz respeito aos melhores meios de satisfazer nossos interesses no contexto social. O valor de um juízo moral está em sua capacidade de lidar com problemas físicos de modo satisfatório, sem extrapolar os limites estabelecidos pelas convenções sociais. Conforme explicamos, a aplicação da moral em nossas vidas pode ser feita passivamente, através de preconceitos morais, ou ativamente, através da inteligência. Ambas as abordagens funcionam, mas só uma nos permite saber o porquê. Uma aceita resultados prontos, a outra faz os próprios cálculos. Fizemos a escolha de permanecer com a inteligência. Desperta porque nos parece insensato dormir no controle de nossas vidas, numa espécie de sonambulismo moral. Não acreditamos nas regras que seguimos, apenas nos interesses que as justificam. Abandonamos todas as superstições que tornam o raciocínio letárgico e obtuso. Não acreditamos em moral, acreditamos em física, e sabemos que, em termos físicos, a única coisa que pode ser errada no assassinato é o tiro.